Olá, seja bem-vindo a mais uma questão. Dessa vez eu te convido a calcular a área do triângulo de vértices ABC inscrito numa circunferência de raio R. Além disso, informou-se que a medida BH mede 3 sobre R e o ângulo B todinho vale 30 graus. Sugiro que antes você pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai precisar de um resultado muito importante em geometria, que é o seguinte. Inicialmente, se eu tiver uma circunferência qualquer, marco um ponto sobre qualquer lugar dela aqui, ó, e puxo o arco, aqui, um ângulo central, um ângulo a partir desse ponto, formando aqui um arco, ó. Esse ângulo, a gente chama ele de ângulo inscrito, ok? Coloquei ele aqui, esse vértice A, esse aqui B, esse aqui C. Então, qualquer ponto que eu marcar sobre a circunferência e abrir um arco desse aqui, é chamado de ângulo inscrito, ok? Se a partir dele eu chegar aqui no centro da circunferência, chamar esse centro de O aqui, e puxar um arco do mesmo tamanho, ó, esse ângulo aqui é chamado de ângulo central, tudo bem? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui será, e chamar esse de θ, o alfa é meu ângulo inscrito, o θ é meu ângulo central. Existe alguma relação entre esses dois ângulos? Sim, né? É o que a gente vai provar. Vejam o seguinte aqui, ó. O que acontece, né? Vamos colocar aqui no A eu tenho o alfa, e aqui no O eu tenho o meu ângulo θ, né? O que acontece se eu puxar aqui a partir do A, ó, passando por O, até tocar na circunferência? Eu crio um triângulo aqui do lado direito, e esse triângulo, percebe que isso aqui é raio, isso aqui é raio, ó. Raio, raio. Então esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então se eu chamar aqui de x, esse aqui tem que ser x. Triângulo isósceles tem ângulos da base iguais. Ok? Por outro lado, se eu chamar esse aqui de y, esse aqui também tem que ser y, porque esse também, olha só, raio, raio, também é isósceles. Ora, mas se você observar com calma, esse ângulo todo aqui, ó, é o que eu tinha chamado de alfa. Então o meu alfa é x mais y, não é verdade? E se você olhar aqui embaixo agora, o que a gente tem? Vamos olhar. Esse ângulo aqui, ó, na verdade, ele é um ângulo externo a esse triângulo. Você concorda? Esse aqui é o lado do triângulo que está vindo, esse aqui é o ângulo externo ao triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, cada ângulo externo é soma dos não adjacentes. Se aqui é x, esse ângulo tem que ser soma dos dois. 2x. O adjacente está aqui do lado, os não adjacentes estão lá. Se eu aplico esse mesmo princípio do teorema do ângulo externo, teorema, né, do ângulo externo aqui, o que eu tenho? Esse cara é ângulo externo desse triângulo. Então ele é soma dos não adjacentes. Aqui é 2y. Ora, mas se você olhar, esse ângulo todo, ó, é o que a gente tinha chamado de θ, não é? Meu ângulo θ. Então θ é 2x mais 2y. Ocorre que se eu coloco 2 em evidência, ele é um fator comum, ó, fazendo a fatoração, eu imediatamente percebo que x mais y vale alfa, então meu θ está me dando 2 alfas, como queríamos demonstrar. Ou seja, todo ângulo inscrito numa circunferência determina um ângulo central que é o dobro dele. Ou dito de outra forma, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, se você preferir assim. Ok? Claro que existem outros dois casos, esse caso é o que nos interessa, eu poderia demonstrar de forma análoga o caso onde nós teríamos essa situação, ó. O ângulo θ faria parte, né, do ângulo alfa aqui. Outra situação ainda que poderia existir é ele não fazer parte. Por exemplo, eu pego o alfa aqui, ó, e o meu ângulo θ nesse caso, ele ia estar aqui, né, para compreender o mesmo arco, ó. Mas todos esses outros dois casos é muito semelhante. Eu vou usar também o teorema do ângulo externo para mostrar esses outros dois casos. Como o nosso tempo é curto, eu mostrei apenas o caso que nos interessa. Mas vale, em qualquer dos casos, sempre vai valer isso. O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito correspondente. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente pode ir para o que realmente a gente quer mostrar. A gente quer mostrar isso aqui, ó. O que acontece se eu pegar uma circunferência de raio R e inscrever um triângulo nela? Então, vou marcar aqui os vértices, ó. A, B e C. Tudo bem? Bom, quando eu faço isso, vou unir, né, para montar meus lados. Aqui, lado AC, lado BC. Vou chamar os lados de A pequeno, esse aqui de B pequeno, esse aqui de C pequeno. Vou colocar esse A aqui fora que eu vou precisar marcar ali dentro. Então olha só o que eu posso fazer aqui. Eu vou chamar os ângulos de A chapéu, B chapéu e C chapéu. Tudo bem? Latinas maiúsculas são os vértices, latinas com chapéu são os ângulos, latinas minúsculas são os lados. Feito isso, a gente pode pensar da seguinte maneira, olha só. Quando eu marco aqui, ó, né, vamos marcar aqui da seguinte maneira, esse ângulo aqui, ó, a gente já sabe o quê? A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, ele mede quanto? O dobro daquele lá. Acabamos de provar, não é? Então esse aqui mede 2A. Não é? Esse ângulo mede 2A. Vou colocar ele aqui, ó, 2A. Lá em cima mede a metade desse, esse mede o dobro daquele. Nós provamos isso. Se eu traço uma altura aqui, ó, o que eu tenho? Observa, esse triângulo é equilátero, não é? Então os ângulos da base dele são iguais. Se eu chamar esse ângulo de x, esse aqui também vai ter que ser x. Não é? Chamar esse ângulo de x, esse também vai ser x. Porque são triângulos isósceles, né? Os ângulos da base são iguais.
Ora, mas isso aqui é a altura, né? Eu tracei perpendicular é a altura. Ora, no triângulo isósceles, a altura coincide com quem? Com a bissetriz. Então esse ângulo aqui tem que ter o mesmo tamanho desse. Ora, se tudo era A e eu dividi ao meio, então, na verdade, cada pedacinho desse mede quanto? Mede A, mede A. Porque aí eu vou ter os 2A, que é exatamente o dobro do ângulo inscrito. Ok? Nesse triângulo aqui, se eu chamar o pé dessa altura de H, olha o que vai acontecer se eu calcular o seno, pegar o triângulo de vértices BH, chamar de O, BOH. Se eu calculo o seno aí, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de A é o cateto oposto, que é BH, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o raio, né? Ok? Isso me implica o quê? Isso implica que BH, na verdade, ó, se eu multiplico cruzado, BH é R seno de A. Não é? E mais do que isso, se eu olho para o triângulo de lá, que é o triângulo COH, e faço a mesma coisa, óbvio, esses dois triângulos são congruentes, vai dar o mesmo valor lá. Ó. Calculo o seno de A do outro lado, só para você visualizar. Ó. O seno de A é quem? Cateto oposto, CH, sobre R. Ora, isso está me dizendo que se eu multiplico cruzado, que eu tenho CH como seno R seno alfa. Óbvio, tinha que ser a mesma coisa, né? Afinal de contas, os triângulos são congruentes. Se eu somo termo a termo, que está antes do igual ali, o que eu tenho? BH mais CH é igual ao que está depois do igual. R seno alfa mais R seno alfa dá o quê? 2Rs seno alfa, seno A no caso, né? Bom, só que BH mais CH, você notou que BH mais CH é o próprio lado A? Então eu estou aqui com o lado A e eu vou simplificar isso daqui pelo seno de A, os dois lados, e aí eu chego aonde eu queria. Isso vale 2Rs, como queríamos demonstrar. Ou seja, o lado A está para o seno do ângulo oposto a ele, igual a 2 vezes o raio, né? O diâmetro. Olha aí. Eu fiz para o lado BC. O que acontece se eu fizesse para esse lado ou fizesse para esse lado? Eu ia obter o mesmo resultado. Então, apresento-vos a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Vamos tirar essa sujeira visual aqui. A lei dos senos me diz que quando eu tenho um triângulo qualquer de vértices ABC, ângulos A chapéu, C chapéu, B chapéu, lados A pequeno, B pequeno, C pequeno, cada lado está para o seno do ângulo oposto. Cada lado está para o seno do ângulo oposto. C vai estar para o seno de C. B vai estar para o seno de B. Na razão de quê? De 2 vezes o raio da circunferência que circunscrever esse triângulo. Essa é a lei do seno, famosa. Essa é a maneira mais simples de demonstrá-la, né? Existem outras. Bom, com esse resultado, nossa questão vira um estalar de dedos. Por quê? Porque se você olhar também, ó, eu posso até melhorar isso aqui. Ó. Esse A, pegar a primeira razão igual a 2Rs, vai me dar A igual a 2Rs seno de A, não é verdade? Pegar a segunda razão igual a 2Rs, está me dizendo o quê? Que C vale 2Rs seno C. Se eu pego a terceira razão e igualo a 2Rs, eu tenho que 2Rs vale vezes o seno de B, vale B. Então vamos olhar para a nossa questão agora, né? Com a lei dos senos em mãos, isso aqui fica brincadeira de criança. Olha só, você pode achar no início que a questão está errada, porque você fala, esqueceu de dar o raio. Esqueceu não, não preciso dele não. Olha aqui, ó. Esse lado aqui é o lado A, não é verdade? E o que eu sei pela lei dos senos? Eu sei que eu posso escrever isso aqui como sendo A sobre o seno do ângulo oposto, ó, A sobre. Até vou fazer melhor. Vou pegar logo esse resultado aqui para não ficar fazendo conta muito. Ó. Quem é o A? Né? 2R vezes o seno do ângulo oposto? Que é essa mesma igualada a essa. Então o meu A vale 2Rs vezes o seno do ângulo oposto, que é o seno de 30 graus, né? Ocorre que o seno de 30 graus vale quanto? Vale 1/2. Então 2R vezes 1/2, acabei de mostrar o quê? Que esse lado aqui tem o mesmo tamanho do raio. Acabou a questão, porque a área do triângulo que eu queria, ABC, é o quê? Se eu pegar isso aqui como base, é A vezes essa altura, né? Vamos colocar aqui, ó, AC vezes BH sobre 2. A área do triângulo, não é isso? Essa base, se eu considerar isso como base, a altura está aqui, ó, perpendicular, AC vezes BH sobre 2. Ora, ocorre que, quem é AC? Vou apagar aqui na frente. Ora, ocorre que AC é o A, né? Que vale R. Quem é BH? Ora, ele deu, é R sobre 3. Tudo isso sobre 2, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que... Aqui, na verdade, a gente colocou aqui R sobre 3, mas se você olhar na questão aí, é 3 sobre R, né? Tá trocado, ó. Tá trocado, tudo bem? Então olha aí no início do vídeo, você vai ver que realmente é R, é 3 sobre R, né? Tá trocado. Tudo bem? Bom, feito isso, acabou a questão, porque olha só, o resultado dá 3/2, que é a área do triângulo que me foi pedido, centímetros quadrados. Simples assim.